Agora nós vamos trabalhar a segunda parte aí com matrizes, né? A gente vai definir as operações com matrizes. É possível definirmos algumas operações algébricas entre matrizes, né? Então a primeira aí que a gente vai trabalhar é a igualdade de matrizes. Aqui está a definição formal, pode parar para ler aí e sem ter medo, né, desse tanto de símbolos. Mas vamos lá, vamos ler aí também, né? Duas matrizes A, M por N, né? Onde M é o número de linhas e N é o número de colunas. E B, P por Q. P é o número de linhas da matriz B e Q é o número de colunas da matriz B. São iguais se M é igual a P e N igual a Q. Essa é a primeira condição. E se todos os elementos correspondentes são iguais, ou seja, A I J é igual a B I J para todo I, né, entre 1 e M, e para todo J entre 1 e N. Quer dizer que elemento a elemento você tem que ir comparando. Quer dizer, se uma matriz A, né, por exemplo, essa primeira matriz é igual à matriz B, que é a segunda matriz, cada elemento correspondente tem que ser igual. O elemento da primeira linha e da primeira coluna, que é o X aqui, tem que ser igual ao primeiro elemento e o primeiro elemento, né, da primeira linha e da primeira coluna da matriz B. Então, quer dizer, x tem que ser igual a 4, 3 igual a 3, 0 igual a 0 e x mais y igual a 1. Eu sei que x vale 4. Agora basta substituir aqui, ó. 4 mais y, né? 4 mais y é igual a 1. Então, primeira operação aí é igualdade de matrizes. Aqui é um lado de implicação, né, que é a setinha ida e volta, né? Então a conclusão desse exercício aqui, né, do exemplo, portanto A é igual a B se e só se, ou se e somente se, x é igual a 4 e y é igual a menos 3, né, na hora que a gente resolver aqui. Definição: multiplicação de um número real por uma matriz, né? Na verdade, esse número real a gente chama de escalar, né? Então, quando a gente multiplicar um número real, né, no exemplo aqui, o K, por uma matriz A, essa matriz A aqui, basta pegar cada elemento da matriz e multiplicar pelo valor de K. No caso aqui é 3, né? Então, aqui no exemplo, eu tenho a matriz A, 1, 2, 3 e menos 3, e o meu escalar, ou o meu número real, 3. Então, basta multiplicar cada elemento aqui por 3. Fica K vezes A é 3 vezes a matriz 1, 2, 3 e menos 3. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. E 3 vezes menos 3, menos 9. Soma de matrizes, né? Então, definição. Dadas duas matrizes de mesma ordem, M por N, quer dizer, a gente só soma matriz de mesma ordem, porque a gente tem que somar elemento a elemento. Se ficar faltando algum elemento, né, para somar, então não tem como eu somar matrizes de ordens diferentes. Então, dadas duas matrizes de mesma ordem, M por N, a soma de A, né, e B, denotada por A mais B, é a matriz C, de mesma ordem de A e B, tal que C e J é A e J mais B e J. Então, quer dizer, se eu quiser somar o primeiro elemento, né, que seria a primeira linha e primeira coluna, o C1 vai ser igual a A11 mais B11 para todo I, né, entre 1 e M, para todo J entre 1 e N. Então, com exemplo, eu acho que fica sempre mais fácil. Então, vamos lá. Então, eu tenho uma matriz aqui A, que é uma matriz de 2 linhas e 3 colunas. Vou somar com outra matriz, a matriz B, também de 2 linhas e 3 colunas. E vai originar uma matriz C, também de 2 linhas e 3 colunas. Então, como é que eu somo aqui? Pego o primeiro elemento, né, que é a primeira linha com primeira coluna, mais primeira linha com a primeira coluna da matriz B, e vai originar a primeira linha, primeira coluna da matriz C. Então, C1 é igual a A11 mais B11, que é igual a 1 mais 2, que é igual a 3. Então, 1... Aqui é difícil de marcar, mas espera aí, a gente pode fazer assim, ó. E lá no Paint a gente tira um print. Espera aí que a gente vai fazendo em outra tela aqui, que fica até mais fácil, porque fica fácil de marcar. Vou recortar aqui.
que a gente está recortando, aí fica simples de marcar aqui. Eu vou puxar outra tela para a gente, aí fica mais fácil de mostrar aonde que está a soma. Então vamos lá. Então vamos para a soma desses elementos. Marcar aqui com um traço um pouco mais fino, porque fica mais simples de mostrar. Então vamos somar de novo, ó, minha matriz A com minha matriz B e vai originar minha matriz C. Então eu vou somar A1, primeira linha e primeira coluna, que é esse elemento aqui, ó, 1, com primeira linha, primeira coluna do elemento da segunda matriz, que é a matriz B, que é o 2, beleza? E vai originar o C1, que é a primeira linha e primeira coluna da minha matriz C, que vai ser o 3, que apareceu aqui, ó. Beleza? Vamos fazer mais um aqui. Depois a gente vai pulando aí que fica mais simples. Vamos somar, por exemplo, o C23. C23, segunda linha, terceira coluna. É esse elemento aqui. Ele vai ser o segunda linha, terceira coluna, que é o 4. Tá aqui o 4, que é o A23. Depois, da matriz B, o elemento da matriz B, segunda linha, terceira coluna. Então, 4 mais 1 é igual a 5. Acho que ficou mais claro aí, né? Como é que faz a soma entre elementos de matriz. Vamos fazer mais um. C12. O vídeo vai ficar um pouco mais longo, mas fica mais detalhado. C12 não, vou escolher o C13. Primeira linha, terceira coluna. Primeira linha, terceira coluna. 2 mais 0, já vamos mais direto. 2 mais 0, 2. Tá aqui, ó, o resultado. E aqui a gente fez um por um. Vou tirar essa tela e vamos voltar lá no trabalho. Só cancelar aqui, não precisa salvar. Então vamos lá. Subtração. Assim como a soma, né? A gente, na subtração, basta pegar a matriz oposta, né? E somar com a matriz oposta. Na minha matriz B, né? Que seria a matriz que a gente vai subtrair, né? Da primeira matriz, a gente troca o sinal de todos os elementos aqui dentro e depois soma. Então, um exemplo aí, direto. A menos B. Lembra que tem um sinal menos aqui do lado de fora e a gente tem que trocar, né? Então, vai ficar 1 menos mais 2. Menos com mais dá menos, né? Então, 1 menos 2, menos 1. 3 menos mais 1. Então, ó, menos mais 1 dá menos 1. 3 é menos 1. Olha aqui, a gente achou um erro, né? Eu coloquei 4 aqui. A gente tem que consertar isso aqui depois no trabalho. Depois eu corrijo. Tá vendo que a gente é passivo a erro? Todo mundo erra. Então, ó, 3 menos menos 1. 3 menos menos 1 dá mais 1. 3 mais 1, 4. E o C22 o C22 é o segunda linha, né? Aqui fica difícil de marcar, segunda linha com segunda coluna. Então, 1 menos mais 1, menos com mais menos, 1 menos menos 1 dá, desculpa, 1 menos 1 é 0. Vamos por um exemplo, né? Porque às vezes a gente mexe mais com a parte algébrica e não tem tanta aplicação. Então, olha esse exemplo aqui, a gente vai trabalhar agora nesse momento, multiplicação entre matrizes, né? O que é feito de verdade. Então, exemplo, em uma empresa, 2 funcionários embalam 2 tipos de produtos, vamos designar X e Y os funcionários, e A e B os produtos embalados por cada funcionário, e a parcela do total de cada produto embalado em um determinado mês estão nas tabelas a seguir. Tabela 2.1, proporção de produtos embalados. Lembrando, X e Y são os funcionários e A e B são os produtos. Então, o funcionário X embalou 0,3, né, ou 30% dos produtos A e 75% dos produtos B, ou 0,75. Y embalou, né, o funcionário Y embalou 70% dos produtos A, do produto A, e 25, né, ou 0,25 ou 25% dos produtos, né, do produto B. Quantidade de produtos embalados. A foram 700 e B 1.200 produtos. Podemos calcular o total de produtos embalados pelos funcionários X e Y nesse mês em questão da seguinte maneira, quer dizer,
quando a gente trabalha com matriz, a gente pode ver até a produtividade de cada funcionário. Quem trabalhou mais, quem produziu mais, quem, no caso aqui, quem embalou mais produtos. Então, o funcionário X, ele embalou 0,3, né, ou 30% do produto A. Então, 0,3 vezes 700. E 75% do produto B. Então, 0,75 vezes 1.200. O total de produtos embalados pelo funcionário X foi 1.100. O funcionário Y é 0,7, né, 70% do produto A. Então, 0,7 vezes 700. E 25%, ou 0,25, do produto B. Então, o total de produtos embalados pelo funcionário Y foi 790. Né? Dessa maneira, podemos ver o rendimento de cada funcionário conforme a tabela a seguir. O que nós fizemos aqui agora, né, não deu para perceber, mas foi multiplicação entre duas matrizes. Né? Uma matriz aqui no caso 2 por 2, por uma matriz 2 por 1, né? Duas linhas e uma coluna, que é duas linhas e duas colunas. Então, o funcionário X embalou 1.110 e o funcionário Y embalou 790. O que acabamos de fazer foram os cálculos correspondentes à multiplicação de matrizes. Aqui tem a definição, né, bem informal da multiplicação por matrizes. Eu vou passar de uma mais rápido um pouquinho. Como é que a gente multiplica a matriz? Primeiro tem a condição de existência, daqui a pouquinho a gente fala dela, né? Mas em si o que é? A gente multiplica as matrizes da seguinte maneira: a gente pega a primeira linha da primeira matriz e multiplica pela primeira coluna da segunda matriz, sempre elementos correspondentes, primeira linha com primeira coluna, sempre 1 a 1. Então aqui no caso, 0,3, de novo, vou marcar que eu acho que é mais fácil de entender. Vou abrir aqui em outro programa. Vou abrir em outro programa porque multiplicação de matriz não é tão simples assim. Então, dá um Ctrl X aqui. Vamos lá. Então, como é que a gente multiplica essas matrizes aí? Sempre assim, ó. Linha. O traço ficou um pouco grosso. Pera aí. Vamos voltar, fazer um mais fininho aqui. Escolher outra cor também. Sempre a gente multiplica linha por coluna. Então, primeira linha com primeira coluna. Vai originar a primeira linha e a primeira coluna, né? O elemento da primeira linha e da primeira coluna da minha matriz, que é o resultado da multiplicação. Então, 0,30 vezes 700 mais 0,75 vezes 1.200. Está aqui 1.100. Depois, 0,70 e 0,25, que é a minha segunda linha, com minha primeira coluna. Então, vai resultar o meu elemento da segunda linha e primeira coluna. Então, 0,70 vezes 700. E depois, 0,25 vezes 1.200, 790. Aqui, daqui a pouco a gente vai falar da condição de existência. A gente só pode multiplicar matrizes quando, né, na primeira matriz, o número de colunas foi igual ao número de linhas da minha segunda matriz. Então, esse produto só existe se e somente se o número de colunas da primeira matriz foi igual ao número de linhas da segunda matriz. E o resultado, né, a matriz resultante, vai ser a quantidade de linhas da minha primeira matriz, tá aqui, ó, com a quantidade de colunas da minha segunda matriz, que tá aqui também. Então, essa multiplicação aqui, nesse caso, ela existe porque o número de colunas da primeira matriz é igual ao número de linhas, então 2 é igual a 2. E a matriz resultante é o número de linhas da primeira matriz com o número de colunas da segunda matriz. Então, o resultado aqui, né, vai ser uma matriz 2 por 1. É o que a gente esperava, né? Então, deixa eu abrir aqui. Pronto, vamos lá. Então, aqui está a definição bonitinha, ó. Então, a matriz A é M por N, vezes a matriz B, N por P, né? Observa que esse N é igual a N aqui, ó. O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E vai originar uma matriz C com o número de linhas da primeira, aqui, ó, o M aqui, ó, com o número de colunas da segunda. Esse trabalho está na descrição do vídeo, eu vou colocar também, né?
quem quiser dar uma olhada em outras propriedades, mas eu vou ter aqui hoje, depois a gente trabalha com essas outras propriedades, associativa, distributiva e elemento neutro. Isso aqui, ó, essa matriz inversa, ela é importantíssima para resolver sistemas lineares, né? A gente pode passar uma breve definição aqui. O que seria uma matriz inversa? Né? Quando a gente está mexendo com a multiplicação nos números naturais ou nos números reais, quando a gente pega um número e multiplica pelo seu inverso, a gente acha o 1, né? Que é o elemento neutro na multiplicação. Aqui nas matrizes, quando a matriz possuir uma matriz inversa, no caso, suponha que B seja a matriz inversa da matriz A. Então, quando eu multiplicar A vezes B, eu vou ter o elemento neutro nas matrizes, que é a matriz identidade. E esse produto, ele comuta, né? A vezes B vai ser B vezes A, que vai ser igual a matriz identidade. E por definição de inversa, deixa eu só colocar a definição de inversa aqui embaixo, a gente vai chamar a inversa de A elevado a menos 1, né? Que é esse caso aqui que a gente colocou. Mas a gente não vai entrar em detalhes agora, não. No próximo vídeo eu continuo e a gente fala sobre isso aí. O que eu queria definir mesmo, né? Vamos voltar passo a passo aqui, seria igualdade matriz, é quando os elementos, né, correspondentes dentro dessas matrizes são iguais. A soma, né, a multiplicação de um escalar por uma matriz é pegar todos os elementos dessa matriz e multiplicar por esse escalar ou número real. A soma e subtração, ela se dá termo a termo, né? Um termo, primeiro elemento da primeira linha com a primeira coluna, e a gente vai somar termo a termo. Subtração, a mesma coisa. E a multiplicação é aquele caso, né? A gente vai multiplicar a linha pela coluna sempre. E o que a gente tem que ficar atento, né, é essa condição de existência aqui, ó. Não existe produto entre duas matrizes quaisquer. Tem que verificar isso sempre. Aqui tem algumas propriedades das matrizes, né, associativa. A vezes B vezes C é igual a A, que multiplica B vezes C. Distributiva, né, em relação à soma, mesma coisa, é igual na multiplicação. E elemento neutro, o elemento neutro nas matrizes é a nossa matriz identidade. A gente pode até voltar lá para tirar um pouco de dúvida, lembrar que aqui é essa matriz identidade. A matriz identidade é aquela matriz onde minha diagonal principal, né, onde o número da linha é igual ao número da coluna, ele vai ser preenchido com os algarismos 1, né, que é a minha diagonal principal, e o restante dos elementos dessa matriz é 0.